Olá, veja o que preparamos para esta edição. Com o apoio do MPT, iniciativas voltadas para a aprendizagem mudam destinos de jovens em situação de vulnerabilidade. Terceira idade. Os motivos que levam aposentados a continuar trabalhando. E vamos falar também de meio ambiente do trabalho. Você vai ver que ações de qualidade de vida realizadas pelo MPT se transformaram em referência. E mais. No mês que homenageia o professor, conheça histórias de quem supera o desafio de educar por meio do amor. Como as parcerias entre o MPT e a OIT beneficiam o trabalhador. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Aprovados no 20º concurso do Ministério Público do Trabalho, 24 novos procuradores participaram da última posse do grupo em Brasília. Os novos membros passam a atuar em todo o Brasil. Emocionada, a procuradora do MPT em Sergipe, Marcela Guimarães, lembrou o longo caminho percorrido até assumir o cargo. É uma carreira que foi arduamente almejada por mim. Eu tive a oportunidade de conhecer muito cedo, ainda como estagiária, né, por volta dos 19, 20 anos, e desde então a carreira do Ministério Público do Trabalho esteve nos meus melhores sonhos e hoje, felizmente, ele se tornou realidade. Já o procurador do MPT em Tocantins, Honorato Gomes, destacou a importância do fortalecimento do MPT e de sua atividade fim. A importância de se ter as relações trabalhistas mais justas, mais igualitárias, conforme preconiza a Constituição Federal. Por isso, é de crucial importância tomar posse do Ministério Público do Trabalho neste exato momento. A solenidade também marcou o encerramento da 4ª e última etapa presencial do 13º curso de ingresso e vitaliciamento para procuradores do trabalho. A expectativa de vida do brasileiro vem aumentando a cada ano. De 2016 para 2017, por exemplo, o salto foi de 3 meses e 11 dias. Com isso, a participação de pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho também tem crescido. Raimundo e João são de cantos diferentes do país e, por coincidência ou destino, decidiram buscar oportunidades em Brasília. Mas isso não é a única coisa em comum entre eles. Ambos já têm mais de 60 anos e, mesmo assim, continuam ativamente trabalhando. Os motivos podem não ser os mesmos, mas os dois fazem parte da massa trabalhadora de idosos que não para de crescer e que até o ano passado eram 7,5 milhões. Eu gosto de trabalhar. Se eu não estou aqui, eu estou lá no meu sítiozinho. Então, aqui, eu saio daqui, faço questão de chegar cedo, acordo 5 horas da manhã, entendeu? Mas estou aqui 8 horas, bateu o ponto direitinho. Já no caso do João, apesar de ter conquistado o sonho da aposentadoria, ele não conseguiu o descanso e a tranquilidade que imaginava. Divorciado, morando de aluguel, o taxista explica por que, aos 72 anos, continua trabalhando. Eu sinto o peso da idade. São 72 anos e eu trabalho 12 horas por dia. É lamentável ainda depender dos braços para sobreviver. A aposentadoria não é suficiente. E o percentual de idosos que tem adiado a saída do mercado de trabalho é crescente. Em 2012, eles representavam 5,9% dos trabalhadores. E no ano passado, o número subiu para 7,2%. Enquanto 27% estão no mercado formal, 45% atuam por conta própria. O mercado de trabalho para quem está na cidade é muito restrito. E eu trabalhando como autônomo, eu tenho liberdade de escolher dia e hora para trabalhar. Quem possui mais de 60 anos também enfrenta o preconceito por causa da idade. E esse tipo de discriminação é proibido pelo Estatuto do Idoso, que assegura o direito à profissionalização e ao trabalho. E mesmo assim, muitos casos chegam ao MPT. As iniciativas a cargo do Ministério Público para coibir qualquer tipo de discriminação, elas se dão tanto no aspecto judicial quanto extrajudicial. Ele atua seja por ações civis públicas, termos de ajuste de conduta, recebemos denúncias e deflagramos investigações contra qualquer prática discriminatória.
Raimundo da Paz, que você conheceu no começo da reportagem, é considerado um exemplo pelos colegas. Para eles, o respeito e a troca de experiências fazem parte da rotina. Eu aprendi muito com o seu Raimundo, né? Uma pessoa assim muito ativa, uma pessoa que quase não falta ao serviço. Eu admiro muito ele como pessoa. Daqui a pouco, no mês que homenageia o professor, conheça a história de quem supera o desafio de educar por meio do amor. A missão do servidor público é transformar a sociedade servindo a população. Uma carreira que desperta o orgulho em quem exerce e também o sonho de quem deseja ser aprovado em concurso público. De cada 100 brasileiros, 12 são servidores públicos. A segurança da estabilidade é um dos motivos que desperta interesse na carreira. Ser aprovado em um concurso público exige sacrifícios. Muitas vezes é preciso abrir mão de momentos de lazer e de encontros sociais com amigos e até mesmo com familiares. E, principalmente, ter uma rotina exaustiva de estudos. É o caso do Rafael, bacharel em Direito. Ele se dedica aos estudos há 4 anos. Estudo no cursinho, estudo em casa, sem vida social. Estudando domingo a domingo, não tem negócio de descanso não. Tanto quem deseja entrar para o serviço público, quanto quem já está, podem ser afetados por irregularidades trabalhistas, como a terceirização ilícita. A prática é combatida pelo MPT. Se existe um plano de cargos e salários, se existe cargo público definido em lei, o provimento deve ser mediante concurso público e não através da contratação de terceirizados. Há também casos de assédio organizacional, que afeta a saúde do servidor público. Muitas vezes também é preciso ficar atento para a questão do assédio moral organizacional, porque ele pode tentar isolar, adoecer ou afastar um trabalhador justamente porque ele está fazendo o seu serviço bem feito. Mesmo com as adversidades, a realização profissional está justamente no resultado do dever diário de servir ao público. A gente está aqui mesmo para prestar um serviço para a população e da melhor maneira possível. O número de docentes no Brasil já passa de 2,5 milhões. A maioria, como você pode ver, atua na educação básica, do ensino fundamental ao médio. Inclusive, ao mestre cabe a transmissão de conhecimentos que ajudam no desenvolvimento e na formação de todos os profissionais. Neste mês em que é comemorado o Dia do Professor, a repórter Aline Campelo acompanhou a rotina de um educador do Distrito Federal. Antes das 7 da manhã, o professor Bruno Moraes já está acordado preparando aquele café quentinho e organizando os materiais didáticos para ir trabalhar. Mas não sai antes de se despedir da família. Uma rotina que se repete diariamente há mais de 5 anos. Nesta escola pública de ensino fundamental e médio, localizado no Paranoá, Distrito Federal, Bruno é responsável pelas aulas de educação física para mais de 400 alunos por semana. O desafio aqui com o aluno é o seguinte, é estimular o aluno a querer fazer a aula, né? A ele perceber a importância da atividade física ou a importância do aprender, né? A escola faz parte de uma região marcada pelo consumo e tráfico de drogas e pela violência. Mesmo assim, a unidade se destaca com experiências de sucesso, inclusive coleciona premiações pelo bom desempenho dos alunos. Segundo o escritor e educador Rubem Alves, ensinar é um exercício de imortalidade. Professores são responsáveis por influenciar a vida de pessoas, de uma comunidade, de uma nação. Eles fornecem ferramentas para a construção de cidadãos socialmente participativos e politicamente conscientes. Porque eles sempre cuidaram de mim, sempre me ajudaram, me incentivaram, me passaram conhecimento, me ensinaram a ser uma menina de caráter, de responsabilidade.
Para Bruno, dar aulas é mais que repassar conhecimento. Tenho que aprender a resolver o conflito, temos que aprender a exercer a autoridade sem ser autoritário, temos que aprender a ser flexíveis, a gente tem que aprender a lidar com os nossos limites de recursos, material e humano, temos que desenvolver criatividade para trabalhar em cima desses limites. A gente tem que exercitar empatia diariamente, né, nesse sentido. É muito bom ter contato com a juventude, né, lidar com jovem, lidar com adolescente, lidar com criança. É uma coisa que faz a gente se sentir sempre rejuvenescido também, né? Então é muito prazeroso fazer isso. Limites que se somam à desvalorização da carreira. Segundo a diretora da Federação Nacional dos Trabalhadores da Educação, Rosilene Corrêa, preservar a profissão é o maior esforço da categoria. Que é o de fazer com que a sociedade entenda, compreenda e respeite o papel do professor, valorize o papel do professor. Então, nós temos uma atuação em todos os estados e também no Congresso e também no Executivo pelos estados, exatamente numa tentativa de levar um debate, uma política que seja mais ampla. Ser professor não é uma profissão fácil. O subprocurador do Trabalho, Ricardo Brito, explica que condições inadequadas de trabalho demandam uma atuação permanente do MPT. É um interesse coletivo e público que deve ser defendido pelo Ministério Público do Trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho deve estar atento, sim, a essas violações e adotar as providências necessárias, né? Tentar que haja o ajuste da conduta de quem está violando a conduta, se isso não for possível, entrar com as ações judiciais cabíveis. Desde 2003, a CONAP integra os pilares fundamentais de atuação do Ministério Público do Trabalho. O foco é a defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores da administração pública, inclusive na proteção ao meio ambiente do trabalho. A coordenadoria também atua no combate a contratações sem concurso público, terceirizações ilícitas, desvirtuamento de contratações temporárias e de empregos em comissão, entre outras irregularidades. O objetivo é formular ações estratégicas nacionais para que o MPT possa coibir essas violações de forma articulada em todo o país. Um dos projetos da CONAP é o Saúde na Saúde, que promove fiscalizações nos hospitais, a fim de assegurar melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde. Acesse o site do MPT, procure por áreas de atuação, clique em Administração Pública e saiba mais sobre a CONAP. Ainda sobre o papel do servidor público, nós recebemos uma dúvida do estado de Goiás. Acompanhe. Oi, meu nome é Bruno e eu tenho uma dúvida. O MPT não defende somente os direitos de quem tem carteira assinada, né? Eu gostaria de saber como é a atuação no serviço público. A Justiça do Trabalho, ela é competente para as relações trabalhistas lato sensu. É uma espécie de justiça comum da ordem trabalhista. A exceção, a gente encontra a previsão na própria Constituição Federal, de forma que a Justiça do Trabalho, ela não tem competência para examinar as relações entre servidores, seja ele estatutário, sejam eles submetidos ao regime especial de direito administrativo, ou sejam eles comissionados e administração pública. Ressalvado o caso se envolver saúde e segurança do trabalho. O próprio Supremo Tribunal Federal, através da sua súmula 736, ele reconhece que a competência é trabalhista para os casos envolvendo administração pública e servidores públicos quando envolver saúde e segurança do trabalho. Na Justiça do Trabalho, também é examinado o caso de terceirização ou privatização ilícita de cargos públicos. E você, também tem alguma dúvida sobre direito do trabalho e temas relacionados ao MPT? Basta enviar uma mensagem para o endereço de e-mail que aparece aí na sua tela. Logo após o intervalo.
Iniciativas voltadas à aprendizagem mudam destinos de jovens em situação de vulnerabilidade. Fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, regularizar e mediar as relações entre empregadores e empregados quando houver interesse público são atribuições do MPT. E esse papel é desempenhado com o apoio da sociedade, dos sindicatos, do governo e até de organismos internacionais que atuam aqui no Brasil. Um deles é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que completa 100 anos em 2019, contribuindo para ampliar as ações do Ministério Público do Trabalho por meio de vários projetos. Fazer parte do Cozinha em Voz, eu digo que, para mim, mudou tudo. Acesso ao mercado de trabalho em condições de liberdade, segurança e igualdade. Foi o que John Maia alcançou quando teve a oportunidade de participar do Cozinha e Voz, projeto que hoje ele ajuda a coordenar. A iniciativa é uma ação conjunta do MPT e da OIT, que capacita transexuais e travestis, entre outras populações vulneráveis, para que possam trabalhar na cozinha de um restaurante. E para isso só esperam por uma oportunidade. Você aprende a falar, você aprende a como se portar numa entrevista, você aprende a olhar para você, a sair do vitimismo. A chefe de cozinha, Paola Carosella, é uma das líderes do projeto. É um aprendizado, é um projeto que tem impactos que vão muito além da cozinha, que vão muito além da empregabilidade. É um projeto que me deixa muito orgulhosa porque ele funciona. O curso mudou minha vida. Eu quero aprender sempre mais, sempre mais. Todo um preparo para você e para a cozinha e um preparo para a sua vida. E nesse projeto Cozinha e Voz, a parte de dar a essas pessoas a voz que elas precisam para serem ouvidas fica por conta das oficinas de empoderamento ministradas pela atriz e poetisa Elisa Lucinda. Que o nosso amor pra sempre viva! Também com o apoio da OIT, o MPT implementou a iniciativa Smart Lab, que busca incentivar estudos e políticas públicas por meio de dados relacionados ao trabalho decente, trabalho escravo, saúde e segurança, trabalho infantil e diversidade. Desde 2016, um acordo de cooperação firmado entre as duas instituições prevê a utilização de recursos provenientes do MPT para que mais projetos saiam do papel. O trabalho com o MPT é muito importante. Essa parceria realmente é uma das coisas muito importantes para nós, porque realmente dá essa grande oportunidade de criarmos possibilidades para criar trabalho decente, para criar possibilidades para que as pessoas que até agora não tenham tido entrado no mercado formal de trabalho tenham a possibilidade de fazer parte, para resolver e trabalhar em problemas que existem no contexto do trabalho e que realmente são do mandato do MPT e do mandato da OIT. O caminho percorrido e o apoio do MPT foram lembrados na cerimônia de 100 anos da Organização Internacional do Trabalho, que desde 1919 busca promover a justiça social. A Agência das Nações Unidas é formada por representantes de governos, de organizações de empregadores e de trabalhadores de 187 Estados-membros. Em Brasília, uma exposição fotográfica com registros de momentos de vários desses projetos marcou o evento de celebração do centenário da OIT. Houve um encontro de entidades com o mesmo propósito, em que elas se completam. E hoje essa parceria é fundamental, porque ela conseguiu fazer com que nós nos aproximássemos ainda mais da sociedade, que nós tivéssemos resultados ainda melhores. Para que a gente possa fazer projetos que atinjam diretamente as pessoas, que efetivamente tenham uma mudança num tempo muito breve, que é o que nós precisamos hoje.
A aprendizagem combina a educação com qualificação para o mercado de trabalho, com a garantia da proteção integral aos adolescentes que estão em formação escolar. Essa combinação tem feito a diferença na vida de muitos jovens, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade social, que com o apoio do MPT ganham a chance de um futuro melhor. Vendia como ambulante para ajudar na despesa de casa. Não tinha condições, então eu corri atrás, porque eu não queria ver muito menos minha mãe nem meu pai naquele sentido que estavam. Esta adolescente de 16 anos trabalhava como ambulante nas ruas. Uma triste realidade que ficou no passado após entrar em um programa de aprendizagem. Me inscrevi e deve ter sido Deus mesmo que me deu essa oportunidade hoje, porque estaria de novo nas ruas. Além de iniciativas que combatem a exploração ilegal do trabalho precoce, o MPT tem apoiado projetos de aprendizagem voltados a quem cumpre medidas socioeducativas. No Distrito Federal, 60 jovens foram qualificados para o mercado de trabalho. Traz a perspectiva da profissionalização, da cidadania, né, de você receber um salário, de ser empregado, de ter a primeira experiência profissional, de sair da unidade com uma experiência profissional, com uma qualificação profissional, um registro na carteira, porque isso, para esses jovens, é muito significativo. Os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas podem optar entre os cursos de assistente administrativo, pedreiro e pintor. As aulas teóricas e práticas acontecem aqui mesmo dentro da unidade de internação. Quem participa recebe uma bolsa de meio salário mínimo. E muitos desses jovens saem daqui com novas perspectivas, diminuindo, inclusive, estatísticas de reincidência. Não é isso mesmo, Demontier? É exatamente isso. O que ocorre? Dentre os vários fatores de vulnerabilidade que fazem com que o adolescente ele acaba entrando no contexto do ato infracional, um deles é a falta de acesso ao mercado regular de trabalho. Então, aí, essa iniciativa, tanto os direitos que você mencionou, fazem com que o adolescente ele tenha uma nova perspectiva de vida ao garantir o acesso ao mercado regular de trabalho. Então, a gente tem como efeito colateral disso a redução dos índices de reincidência e o rompimento da trajetória definitiva do ato infracional, que é o que a gente persegue dentro do sistema socioeducativo. Outra iniciativa de incentivo à empregabilidade por parte do MPT ocorreu no Ceará. Buscando contemplar adolescentes que estão em situação de risco social, como os que cumprem ou cumpriram medidas socioeducativas, aqueles que estão em acolhimento institucional, egressos do trabalho infantil, dentre outros riscos sociais. Para Gabriel, uma oportunidade de crescimento. Ser jovem aprendiz, você tem uma visão do mercado de trabalho, tem uma visão do que é ser alguém. Você consegue ver um futuro. Criada em 2000, a Lei da Aprendizagem estabelece que o adolescente pode ser contratado a partir dos 14 anos na condição de aprendiz, ou seja, por meio de um contrato de trabalho especial, em que o jovem deve cumprir jornada máxima de 6 horas diárias. Mas caso o aprendiz tenha concluído o ensino fundamental, pode chegar até 8 horas por dia, se incluir aprendizagem teórica. No processo de aprendizagem, a participação dos empresários é essencial. Para estimular as empresas a contratarem aprendizes, o MPT realiza todos os anos a Semana Nacional de Aprendizagem. Nós temos uma defasagem de umas 500 mil vagas a serem preenchidas ainda nas empresas. Então nós estamos, além de conversar, dialogar, nós estamos sensibilizando as empresas para que procurem as entidades formadoras, Sistema S e outras que existem no Brasil, para que elas cumpram efetivamente a cota prevista na CLT. A legislação determina que as empresas tenham entre 5% e 15% do quadro composto por aprendizes. Além de promover a conscientização social, o MPT também fiscaliza o cumprimento dessa cota legal. Mas há empregadores que já reconhecem a importância da aprendizagem para a própria empresa. A responsabilidade social das empresas não pode estar lá só para fixar na parede. E é uma oportunidade que a gente tem também de aprender com eles, de crescer junto com eles. Então, o nosso objetivo esse ano é pelo menos dobrar o número de vagas.
A promoção do bem-estar e saúde do trabalhador no serviço público é uma das preocupações do MPT. Por isso, o órgão desenvolve internamente diversos projetos que têm obtido resultados positivos e transformado o Ministério Público do Trabalho em referência. Assim como milhões de brasileiros, Renato, que é servidor do MPT em Brasília, passa a maior parte do dia trabalhando. Para ele, cada dia de trabalho significa uma nova oportunidade de crescimento e entrega de resultados como consequência da motivação. E esse incentivo vem do programa Qualidade de Vida no Trabalho, o QVT. Desenvolvido pelo órgão, o projeto já realizou 2 pesquisas com indicadores da satisfação dos servidores a respeito das condições de trabalho do órgão. E as respostas servem de base para planejar as ações de enfrentamento. E a sensação que eu tenho, decorrido esse tempo entre uma pesquisa e outra, é que, de fato, algumas ações foram iniciadas e elas têm impacto. Até o resultado reflete isso, né? Os resultados, eles mostram essa melhora na qualidade de vida. Uma das responsáveis pelo programa, esta procuradora diz que o QVT faz parte do DNA da instituição. A coerência interna, né? A gente, como instituição, Ministério Público do Trabalho, nós somos uma instituição imbuída do dever de cuidar da qualidade de vida no trabalho do povo brasileiro. Então, a gente tem que cuidar também da qualidade de vida dos nossos trabalhadores. E esse cuidado tem como base o diálogo. O espaço de fala, que é sempre muito aberto, e eles têm criado grupos de discussões, assuntos muito importantes têm sido tratados, como assédio moral. A gente teve melhoras, né, nos nossos índices, né? A pesquisa apontou isso. Eu acho que muito se deu ao debate que a gente teve aqui dentro. As ações internas ultrapassaram os limites do órgão, que promoveu o primeiro congresso de QVT para compartilhar os resultados. Esse congresso, ele é um marco, né? Ele é até um fechamento de um ciclo que começou há 4 anos, 2015, e a gente vem trabalhando nesse período para implementação e desenvolvimento do nosso projeto de qualidade de vida no trabalho. E aí veio mais uma transformação. Um livro com diversos comparativos e abordagens já disponível nas bibliotecas do MPT. Inspirado na PGT, o Tribunal Superior do Trabalho também realizou ações de qualidade de vida no trabalho. Este servidor diz que o acompanhamento da área de gestão de pessoas foi intensificado. Está sempre tendo um bom acompanhamento dos servidores em regime de teletrabalho e a gente faz avaliação anual de saúde e também entrevista com os recursos humanos. Eu me sinto empoderado, eu acho que é basicamente isso. Você sente que você consegue ser ouvido, você tem expressão e, de alguma forma, algumas ações práticas têm sido implantadas nesse sentido. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em nossas redes sociais e também no portal do MPT. Até o próximo programa. Tchau.